te pedir que você possa abrir a sua Bíblia em Atos, lá no capítulo de número 9, a partir do versículo de número 10. Atos 9, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Oh! Porque Ele... Posso crer. Temor não há. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei. Vamos já separar uma coisa da outra. Quando eu falo a respeito da geração de Ananias, eu tenho que entender que esse Ananias aqui não tem nada a ver com o Ananias casado com Safira, que já estava morto. É bom a gente já deixar fazer separação. Eu falo em Ananias, as pessoas querem juntar Ananias, o discípulo de Damasco, com Ananias, casado com Safira, aquele que mentiu para o apóstolo Pedro, junto com a sua esposa. Não tem nada a ver um Ananias com o outro. Esse caso se trata a respeito de um Ananias, morador de Damasco, cidade essa a 250 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. Você pode repetir isso comigo? Isso é de suma importância. Diga assim: Damasco ficava aproximadamente 250 quilômetros de distância. Você entendeu até aí? Por favor, diga amém. Então hoje eu vou te mostrar a importância de desenvolver dentro de você
o desejo de fazer parte da geração de Ananias. O versículo de número 10, Márcia vai fazer a leitura, e hoje ela é a nossa colaboradora aqui. E é interessante que eu dei esse texto para ela, eu disse, olha, é muito profundo, deixa o Espírito te envolver. Ela já percebeu o quão o Espírito falará conosco através desse texto. O texto começa dizendo assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Nós vamos observar na Bíblia que muitas pessoas que ouviram o seu nome, ouviram o Senhor chamar pelo seu nome, tiveram um nível de dúvida, de saber realmente quem o chamava. Nós vamos ver que esse nível de dúvida não é que a pessoa não cresce que Deus tinha o poder de falar, é porque é difícil entender de um ser tão supremo que decide falar com um discípulo tão crente de pouco tempo. Eu estou falando de um Ananias que havia se convertido não há muito tempo, mas de alguém que havia se convertido, mas tão íntegro, tão sincero, de um Deus que resolveu não falar com apóstolos, de um Deus que agora pega um servo, um discípulo e resolve falar com ele, e dá a ele uma incumbência tão grande, tão sublime. Entenda algumas coisas que nós já vamos precisar liberar sobre a sua vida. Repita comigo: Jerusalém era conhecido como a terra ou o lugar de adoração. Você entendeu isso? Paulo sai de Jerusalém, do lugar da adoração, e está indo para Damasco. Só que Damasco é conhecido como lugar do encontro. O significado de Damasco é o lugar do encontro. E aqui eu consigo aprender algumas coisas. Que antes de adorar a Deus, há uma necessidade de eu ter um encontro com Deus. Ele nunca vai te levar a um nível de adoração se você primeiro não tiver um nível de renúncia que venha a gerar um encontro com Ele. Paulo sai do lugar da adoração e vai para o lugar do encontro. Paulo sai do lugar onde há tantas coisas acontecendo e tantos milagres se perpetuaram, e ele é levado a Damasco, lugar do encontro. Deixa o Espírito já começar a falar contigo essa noite, a noite de Papai do Céu te segurar pela tua mão e dizer: eu preciso te levar ao lugar do encontro. Deus tem uma Damasco para a tua vida nesse tempo. Deus tem algo para você nesse tempo. E lembrando, Paulo detinha grande conhecimento. Então Deus está dizendo: não é o nível do teu conhecimento, é o nível da tua intimidade comigo. Não é o nível do que você conhece, não é o quanto você estudou, é o quanto eu posso gerar em você a partir do teu estudo, entende? Ele está arrancando pessoas de Jerusalém, está levando pessoas para Damasco. Ele está dizendo assim: esse é o tempo que eu quero ter contigo em Damasco. É no lugar do encontro que o Espírito está dizendo, é no lugar do encontro que eu vou me manifestar na tua vida. Diga assim: primeiro veio o encontro, para depois, você vai, primeiro, levanta a mão, primeiro vem um encontro, para depois vir a adoração. Você está entendendo isso aí? Você pode bater palmas para Ele, você pode. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo fica 3 dias, quantos dias? Sem enxergar. Você já tentou fechar os seus olhos durante 5 minutos? O caos que é você que enxerga. Agora você imagina alguém que enxergava, agora vivendo os 3 dias. Repita comigo: 3 dias. Repita comigo: 3 dias me arremete a um processo. Tem alguém do teu lado? Diga assim: a fonte está pronta, cheia, o manancial de águas já estão
prontos, ou já está pronto essa fonte, esse manancial para se derramar na tua vida. Mas Deus está dizendo: tem um processo. Eu não vou me derramar enquanto você não entender que tem um processo. 3 dias é processo. Deus está dizendo: segura firme. Eu não vou me manifestar no teu tempo, eu vou me manifestar no meu tempo. Mas vira para o teu irmão e diga assim: a fonte está pronta para se derramar sobre a tua vida. Diga assim, diga, conta o segredo, diga assim: não se precipite. Diga para o teu irmão: aguarda mais um pouquinho. Depois do primeiro dia vai ter o segundo, do segundo vai ter o terceiro. A fonte está pronta, o manancial está pronto. E Deus está dizendo: se você esperar, se você aguardar, eu vou me manifestar. Se você aguardar, eu já separei alguém. Vira para a pessoa, diga assim: Ele já separou alguém para a tua vida. Já tem um tal de Ananias que vai ser instrumento para a tua vida. Já tem alguém que Deus separou para você nesse tempo. Mas Ele está dizendo: são 3 dias. Suporte os 3 dias. Aguenta os 3 dias. Não desista em meio aos 3 dias. 3 dias podem ser 3 noites, 3 dias pode ser uma semana, 3 dias pode ser um mês. 3 dias, Deus está dizendo, é um processo. Segura. Vai, fala com a pessoa do teu, diga assim: você que está em casa, segura, fica firme. São 3 dias, não vai durar para sempre. A tua dor não vai durar para sempre. O teu sofrimento não vai durar para sempre. São 3 dias, ao término, Deus vai se manifestar. Segura! Repita comigo: 3 dias. Se nós voltarmos ao versículo 9, volta o 9 para a gente contextualizar isso aqui. O 9 diz assim: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Nada comeu, repita comigo: nada comeu e nem bebeu. Existe uma guerra que nós precisamos vencer, é a guerra da carne e do espírito. É uma guerra tão diária na minha vida e na tua. Esses 3 dias em que Paulo orava, o que aconteceu é que ele foi sendo enchido. O que aconteceu é que o Espírito foi trabalhando no coração dele. Porque só o Espírito é capaz de convencer um homem do pecado, do juízo e da justiça. E o apóstolo Paulo, então, antes da chegada de Ananias, foi preenchido pelo Espírito. Você vai ver que quando Ananias coloca a mão no alto da cabeça dele, que ele restaura a sua visão, não é o texto que nós vamos ler agora. Você vai observar que ele é cheio do Espírito. Durante 3 dias, era justamente os dias da preparação. Diga assim: a torneira já estava aberta e ele nem sabia. Às vezes eu e você, nós achamos que Ananias não chegou e que Deus não se manifestou. Deixa eu repetir isso, que Deus me deu isso agora. Pelo fato de Ananias não ter se apresentado, Deus ainda não se manifestou. Mas eu vou te dizer de um Deus que é a fonte e que está se manifestando no oculto. Você está entendendo? Diga amém. Está se manifestando, sabe, nos pormenores. Se você suportar os 3 dias, você um dia vai dizer: eu só suportei porque Ele me manteve durante os 3 dias. Você entendeu? Diga amém. É um tempo de se esvaziar. Esse tempo é o tempo de dizer, é o tempo de dizermos: eu não tenho mais a vontade que eu tinha. Deixa eu falar sobre isso. À medida que o Espírito vai te enchendo, o objetivo dele é criar uma transformação dentro de você. É uma mudança de dentro para fora. Se existem coisas que você precisa, como foi dito aqui, renunciar.
E aí como é que eu renuncio se eu ainda tenho muita vontade de fazer? Mas quando você se enche do Espírito, você se esvazia da sua carne. E quando você se esvazia da sua carne, você começa a chegar a algumas conclusões. Aquilo que talvez te levava ao descrédito, ao desprazer, de perder essa intimidade, essa harmonia com Deus, porque você pecava. Às vezes das coisas mais simples, isso te deixava tão mal. Está chegando um tempo, você precisa aprender a viver um tempo na sua vida, em que você vai dizer, isso aqui, sabe aquilo que eu fazia, é para você mesmo, eu já não tenho mais vontade de fazer, entende? Deus vai colocar desejos tão grandes no teu coração, Deus vai preparar a tua vida de uma forma tão sublime, sabe? Deus vai te dizer que o quanto Ele tem preparado essas coisas para que você viva num nível espiritual de revelação magnífico. Mas para isso, Ele vira e diz assim: fala com eles, Alexandre, que no lugar do encontro, eu preciso trabalhar na vida dele. Diga a eles que é só eu e eles. Diga a eles que vai ser um tempo de uma entrega tão grande, um tempo de uma intimidade tão grande, que você vai olhar para o lado e vai dizer assim: não tem ninguém aqui, eu não tenho a quem recorrer. E Deus está dizendo: você tem sim. Eu fiz com que essas pessoas saíssem próximas de você, justamente para que você entendesse que esse tempo sou eu e você e mais ninguém. O tempo do encontro não pode ter uma outra pessoa envolvida, entende? Sabe quando você conhece alguém, sabe quando você conheceu alguém no seu passado, que era só vocês dois? Deus está dizendo, é tempo de relacionamento. E o tempo do relacionamento é só você e a pessoa. Não pode ter uma outra pessoa envolvida nisso. Você, por favor, recebe isso da parte de Deus. Repita comigo: não adianta. Com mais fé, diga: não adianta estar no lugar e não esperar o tempo da revelação. Repita comigo: não adianta estar no lugar do encontro e não esperar o tempo da revelação. Nós não vamos cantar, mas tem uma música antiga, tempo de 1900, lá vai bolinha, que dizia assim: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Dá uma impressão que você marcou um encontro com Deus, mas esse encontro já estava marcado por Deus há muito tempo. Você está aqui hoje porque Deus marcou um encontro com você aqui. Você está aqui hoje porque o Senhor te disse, porque o Senhor encheu o seu coração e te disse que falaria ao teu coração. Você está me assistindo hoje porque Deus separou esse momento de intimidade. O Senhor está dizendo que Ele parou com o tempo da adoração na tua vida, porque Ele percebeu que você adorava Ele, mas que não havia tido ainda um encontro com Ele. Ele parou tudo isso, sabe, para que houvesse esse encontro com Ele. Ele te tira de mais de 250 quilômetros, aproximadamente, te arranca da terra da adoração, te leva para o lugar do encontro, Damasco. Você é tão importante para Ele que Ele não aceita te perder. Por esse motivo Ele te tirou da terra da adoração. Ele percebeu que a tua adoração, ela era tão mecânica. Ele percebeu que não é pelo fato de você falar em línguas estranhas, porque nós aprendemos com o apóstolo Paulo que o que fala em línguas estranhas, se não houver interpretação, fala somente para edificação de si mesmo. E às vezes quantas pessoas querem levar isso, querem empurrar isso goela abaixo de outras, porque eu falo e você não fala. Mas Deus está dizendo: eu quero te levar ao lugar do encontro, e no lugar do encontro eu vou me manifestar na tua vida. Você entendeu até aí? Diga mais uma vez amém. Nós vamos seguir no texto. O texto no versículo de número 11. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te
e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Vamos entender algumas coisas aqui. Por que fazer parte da geração de Ananias? Se nós voltarmos ao versículo 10, para a gente pegar esse contexto aqui, vamos ao 10, por favor. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Repita comigo: Deus deu uma visão a Ananias. Quando eu pego a palavra visão, eu vou entender que pelo menos existem 13 interpretações dessa visão. 10 no hebraico e 3 no grego. As 10 no hebraico no Antigo Testamento, as 3 no grego no Novo Testamento. E quando eu pego o significado da palavra visão que foi dada a Ananias, eu vou entender que a visão tem um nome, é orama, que significa coisa vista. Por que eu quero insistir com você que você precisa fazer parte da geração de Ananias? Eu vou te explicar. A visão que Deus dá a Ananias é diferente da visão que Deus deu a muitos no Antigo Testamento e a muitos que Deus deu no Novo Testamento. Essa visão é a visão de alguém que vê, mas que não precisa dormir para ver. Quando o texto diz, ou quando a interpretação diz coisa vista, significa que Ananias recebe uma visão acordado. Você vai observar que Jacó deita ou reclina a sua cabeça sobre uma pedra e tem uma visão. Ele vê uma escada, e nessa escada anjos subiam e anjos desciam. O Senhor estava ao lado. Quando ele acorda, ele diz: quão temível é esse lugar, senão a casa de Deus. A visão é tão impactante, o sonho é tão impactante dentro de uma visão, que ele entende que aquele lugar é um lugar temível. E ele então entende que ali havia sido dado a ele uma visão. Até aí eu tenho certeza que você entendeu. Então ele dorme. A geração de Ananias é a geração que não vai precisar dormir para ter visões. Pegou, não pegou? Deixa eu repetir, que eu não vou gritar, irmãos, não vou, de verdade não vou. É a geração que não vai precisar dormir para ter visões. É a geração que não vai precisar dormir para ter visões. Pegou aí? Tem alguém do teu lado? Diga assim: a geração de Ananias não precisa dormir, não precisa pegar no sono. É a geração que Deus dá visões a ela acordada. Diga assim: Deus vai te dar visões nesse tempo, acordado. Pegou? Repita comigo: eu não vou precisar dormir. Segundo ponto: quem era Ananias? Quem era Ananias? Lê pra gente. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Discípulo. Repita comigo: quem ele era? Diga assim: não era um apóstolo, era um discípulo. Diga assim: a geração de Ananias é Deus pegar os mais simples e dar a eles revelações que os apóstolos vão levar anos para ter. A tua geração, a nossa geração, a geração de Ananias é a geração que vai receber aquilo que homens renomados não receberão.
Ele está dizendo assim: eu vou pegar o nível da forma que você me serve. Eu vou pregar no nível da forma. Era um discípulo. Se você for discípulo de Cristo, tu não precisa ter nomenclatura. Você está entendendo? Deixa eu falar sobre isso aqui. Abro o meu primeiro adendo. Igreja Evangélica Unção Ágape, anteriormente, né? Hoje Nova Unção. Quantas vezes eu tinha que pegar os trabalhadores, eu tinha que aguçar eles, sabe? Eu tinha que dar a eles uma recompensa. Aí eu virava e dizia: fulano, há quanto tempo tu está comigo? Há quanto tempo tu é obreiro? Aí ele dizia: pastor, já sou obreiro há 3 anos, me ajuda, já sou obreiro. Então vem cá que eu vou te levar ao diaconato. Aí você ia, aí essa pessoa se motivava novamente. Aí passado um tempo eu pegava esse diácono e dizia: amado, quanto tempo tu é diácono? Ele dizia: 4 anos. Dizia: então eu preciso te levar a presbítero. Irmãos, de uns anos para cá, antes de chegarmos na Nova Unção, eu não estou preocupado. Hoje tem líderes de plantão aqui que são obreiros. Eu não estou preocupado com o nível da nomenclatura que você chegou. Eu estou preocupado na disponibilidade tua de servir a Deus de todo o teu coração. Então eu não vou ter problema nenhum de pegar um obreiro um dia e levar ao pastor, se ele tiver chamado. Você está entendendo? Diga amém. Eu estou te dizendo que nós temos que quebrar protocolos na nossa vida. Deus te chamou nesse tempo para que os protocolos sejam quebrados. Não importa a nomenclatura, se te chamam de pastor, se te chamam de presbítero, se te chamam de diaconisa, se te chamam de diácono, não importa. O importante é ser discípulo do Senhor. Se tu for discípulo do Senhor, irmãos, nesse tempo, bate palma, porque se é para ele... Sabe o que a geração de Ananias entende? A geração de Ananias entende João 3:27. Quando começam ali os discípulos de João a dizer: Senhor, tem um lá que está pregando, está dizendo que... Aí João fala algumas coisas, mas em João 3:27, dentre as coisas que ele fala, inclusive lá no 30, né, ou no 31, ele vai dizer que importa que ele... Coloca o 30 para a gente, por favor. Depois eu volto. Aí virou canção esse texto. Vamos lá, vamos ler juntos. 1, 2, 3. Convém que ele cresça e que eu diminua. Pegou aí? Mas o 3:27 é lindo, irmãos. Ele está virando para os seus discípulos quando começam a dizer: tem um tal de Cristo aí que está... Aí ele vira e diz assim: respondeu João. Vamos lá, respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. A geração de Ananias é a geração que sabe que o que tem de mais importante é aquilo que virá do alto para ela, para entregar a pessoas na terra. Eu prossigo aqui, falei que eu não vou gritar muito hoje. A geração de Ananias, se nós formos em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, eu só vou te dar aqui algumas coisas aqui para você entender aqui. Olha o que diz o texto: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Rômulo, Jéssica, Robson, Fabi, foi tudo lindo ontem, mas foi Ele que deu, foi Ele que fez. Ele não divide a glória dele. Leia comigo: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Eu mudo, mas Ele não muda. Eu erro, mas Ele não erra.
Eu peco, mas ele não peca. Eu minto, mas ele não mente. Oh! Volta para Atos para gente. Versículo 11 agora. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Para mais um pouquinho. Repita comigo. Deus dá uma visão do alto a Ananias, para que ele recupere uma visão de Paulo na terra. Existem pessoas querendo recuperar visões de outras na terra, mas não receberam a visão do alto. Repita comigo: eu só me tornarei um recuperador de visão na terra se primeiro eu receber uma visão do alto. Vamos continuar lendo. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Vamos voltar ao 11, por favor, só para a gente contextualizar, senão a gente se perde aqui. Pode ler, Márcia. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias. Ou seja, Paulo está orando e vem entrar um homem chamado Ananias. Você está entendendo? Diga amém. Sem visão. Vai impor-lhes. E impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Aí no versículo 13, Ananias responde. Escuta essa. Ananias responde: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aí o 16, a gente para no 16 por enquanto. 16 diz: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Repita comigo: a geração de Ananias é a geração da intimidade com o Pai. Te explico. O Pai fala, Ananias retruca, o Pai ensina, Ananias recebe. Repita comigo: a geração de Ananias é a geração do diálogo e não do monólogo. Deus podia ter virado para ele e ter dito assim: eu quero assim, acabou, ponto final. Aí ele vira e diz: Senhor, ele é um perseguidor, ele é isso, eu tenho ouvido falar. Aí o Senhor, com tanto amor, vira para ele e diz assim: rapaz, se você tivesse noção que ele vai sofrer em prol do meu evangelho, se você tivesse noção que ele vai pregar para os reis, para os gentios, o quanto eu vou usar esse homem, se você tivesse noção disso, Deus, o Espírito é tão envolvente, é tão explicativo, porque o Senhor me mostra que a geração de Ananias é uma geração que tem intimidade com o Pai.
É a geração que fala, mas é a geração que ouve. É a geração que fala, mas é a geração que escuta. Você está entendendo? Diga amém. O pai conversa. Agora eu venho aqui tentar mexer com a tua cabeça e eu vou conjecturar, e conjecturar não é pecado. Se a visão que ele teve era uma visão real, como é que foi isso? O próprio pai se manifesta para ele? Como é que eu penso sobre isso? Como é que eu entendo esse texto? De que forma eu vou avaliar uma manifestação de alguém que vai lá e explica para ele, que conversa com ele? É Deus virando e dizendo assim: a geração de Ananias, ela respeita o processo. A Bíblia manda Moisés subir para o monte. O Senhor já mostrava que estava no monte, mas não era tempo de aproximação. Levaram 6 dias. Só no 7º o Senhor então se manifesta e ele percebe então a manifestação do agir do Pai. A geração de Ananias é a geração que tem intimidade com Deus. A geração de Ananias é aquela que não fica tentando arrumar desculpas. A geração de Ananias é aquela que vai conversar com o pai, vai mostrar as suas contrariedades, mas quando ele começa a falar, é a geração que se converte através da palavra. É essa geração que eu vim aqui pregar hoje, irmãos. Existem coisas que não tem a ver com você, e sim com uma outra pessoa. Você já viu que uma árvore não frutifica para si mesmo? Você já entendeu que Deus está te fazendo frutificar para você poder abençoar outras pessoas? Ananias recebe uma visão para destravar o ministério do apóstolo Paulo. Eu vou melhorar, repita comigo: a geração de Ananias é a geração que dá início a ministérios. Deus te chamou para dar início a ministérios. A gente olha Pedro, no primeiro sermão ganha 3.000, no segundo ganha 5.000, mas a gente se esquece que ele foi ganho por André, seu irmão, que só é mencionado 2 ou 3 vezes na Bíblia, de forma bem pequena. Então não importa se você vai gerar os Pedros que vão ganhar multidões. O que importa é que você gerou aquele. O que importa é que você foi o instrumento para convidar esse. Você foi o instrumento para iniciar ministério. Você está entendendo? Diga amém. Deus chamou você, nova unção. Você visitante, você que está comigo hoje aqui, Ele quer derramar sobre a sua vida uma unção tão linda, tão magnífica. Uma unção de poder a liberar sobre ministérios, decretos e sentenças. Eles nunca mais vão esquecer de você. Quantas vezes você me ouviu falar aqui que eu tenho um ponto de referência? Eu tive um pastor Níger Martins, pastor de Nova Vida, foi o meu ponto de referência. A gente quase não se fala, quase não se vê, mas eu lembro do homem que me pegou, eu lembro do homem que me instruiu, eu lembro do homem que disse vai, e eu fui. Você está entendendo? Diga amém. Vocês foram chamados para ressignificar lugares, vocês foram chamados para dar origem a lugares, para dar nome a lugares, para dar destino a pessoas. Você pegou, deixa eu concluir aqui, que eu de repente estou te cansando. A geração de Ananias é a geração que foi chamada para dar destino a pessoas, através da tua vida. Aqui, olha para mim. Paulo não precisava que a sua visão fosse aberta no campo espiritual. O campo espiritual, o Espírito já estava trabalhando. Ele precisava de alguém para abrir no campo físico, para depois gerar no campo espiritual. Por esse motivo, mais à frente ele vai dizer: sede pois meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então você entende que você vai ser essa pessoa. Você vai olhar, você vai dizer, e sairão palavras tão poderosas da tua boca, que vai dar início a ministérios. Você entendeu? E dar início a ministério, deixa eu te contar esse segredo. Não necessariamente tem que ser dar início a ministério que você tenha que sair da nova unção e abrir em outro lugar. Dar início a ministério é dizer: eu acredito no teu chamado. Tem alguém do teu lado aí? Vira para essa pessoa e diga assim: eu acredito no teu chamado.
Tem alguém aí que você entende que um dia vai ser um pregador da palavra? Tem alguém aí próximo de você? Se não tiver, não tem problema. Diga assim: eu acredito. Se tiver, vira para essa pessoa e diga assim: eu acredito que um dia você vai ser o pregador. Ó, você que vai estar lá na frente, no lugar do pastor, num domingo à noite, com igreja cheia, ministrando a palavra. Oh! Eu concluo, eu estou acabando aqui, que eu não queria deixar essa mensagem para uma outra, está terminando, prometo. Aqui é um diálogo, não um monólogo. E o Pai, através do Espírito, é bem explicativo. Até aí eu sei que você entendeu. Mas se eu for no Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 21 e 22... eu vou ver Pedro questionando algumas coisas. O texto diz: vendo-o, pois Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? No versículo 19 você vai entender isso. Respondeu-lhe Jesus. Olha como é que foi a resposta de Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Durão. Oh. E com Ananias, versículo 15, coloca aí, Ananias, vai, 9:15, aí vai, Ananias. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. 17, para a gente terminar, vai, 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Parou. Até aquele momento, antes da visão, Saulo era inimigo, cara. Esse é o poder do Evangelho. Evangelho não é um torcer contra o outro. Sabe como é que é hoje? As pessoas torcem uma contra a outra, contra as outras. Líderes, pastores, igrejas torcem um contra o outro. Espero que não flua, espero que não dê certo. Pastor Alexandre abriu uma nova unção ali, espero que a coisa não ande. Espero que nesse tempo de pandemia ele não suporte. Sabe o que acontece com Ananias? A geração de Ananias é uma geração que recebe uma palavra que gera uma transformação. Só pode transformar aquele que foi transformado, irmãos. Deixa eu repetir isso: só pode transformar aquele que foi transformado. Quando o texto diz assim, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Mostra um diálogo, você está entendendo? E uma riqueza de detalhes. Aí o versículo 18, para a gente encerrar, agora encerra, vai. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Vamos fazer um resumo da mensagem. Repita comigo: a geração de Ananias não vai precisar dormir para ter visões. Repita comigo: a geração de Ananias será a geração que dará início a ministérios.
Você vai ressignificar e você vai dar destino. Repita comigo: a geração de Ananias é aquela que sempre precisará receber do alto. Uma última coisa, repita comigo: a geração de Ananias é a geração da intimidade. Diga assim: não será jamais um monólogo, sempre haverá um diálogo. Você fala, ele te ouve e te responde. Deixa eu repetir isso para a gente encerrar. Você fala e ele te responde. Você entendeu? Diga amém. Eu vim ministrar sobre a vida de vocês. Coloca o 17, que é o 17 é o contexto que eu quero ficar para o meu apelo hoje aqui. Os músicos podem vir, por favor. Então, Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Vamos ler mais uma vez, então. Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista. Rodrigo, e fiquem cheios. Quando ele chama Saulo de irmão, é como se ele virasse para Saulo e dissesse o seguinte para ele: olha, talvez você estava afastado, a gente sabe dos pormenores, mas a partir do momento que Deus encheu meu coração, eu te vejo servo de volta, filho, da mesma forma que eu sou. Irmão significa: não há diferença aos olhos do Pai de mim para ti. O mesmo Pai que me ama é o mesmo que te ama. Irmão significa: nós proferimos a mesma fé, estamos diante do mesmo Deus, entende? Por isso ele vira e diz: irmão, irmão. A palavra envolveu ele de uma tal maneira, porque antes talvez eles com toda certeza não se conheciam, mas a palavra que foi liberada foi suficiente de unir duas pessoas que não se conheciam, entende? E fazer com que houvesse entre eles uma aproximação tão diferenciada. Mas aí eu quero te dizer, o meu apelo é nesse sentido hoje. Desculpa hoje aqui, porque às vezes a gente vai gritando, e eu prego gritando mesmo. Mas hoje eu preferi ir nessa linha, ainda que eu já gritei a beça hoje. Mas entende uma coisa: Ananias, entrando na casa, não é isso, Márcia? Impôs sobre ele as mãos. Como é que foi essa cena? Como é que foi? Você está com... Já pode passar para o Du, pastor Du. Du é porque eu tenho intimidade com ele, tá, irmãos? É meu filho, tá? Como é que eu imagino essa cena? O pessoal que está em casa assistir a gente. Baseado no texto, então foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos. Você também entende como eu entendo? Fica aqui. Você também entende como eu entendo? Dizendo: Saulo, irmão. Aí Saulo ouve uma voz, a voz de Ananias, mas ainda está impossibilitado de enxergar. E aí ele vai dizer que o próprio Senhor Jesus o enviou, para que ele recupere a vista e fique cheio do Espírito. Duas ações juntas: recuperar a vista e ser cheio do Espírito. Ele impôs as mãos. Eu vejo aqui dois personagens na igreja. Eu vejo o apóstolo Paulo e eu vejo o Ananias. Há dois níveis de personagens hoje aqui: o apóstolo Paulo e Ananias. Pessoas que a partir de hoje vão receber um nível de visão
pessoas que serão restabelecidas, pessoas que iniciarão o seu ministério através de uma visão. Então eu quero te pedir algo. Normalmente eu peço homem com homem, mulher com mulher, porque principalmente se você não tem intimidade com a pessoa, por favor, não faça. A não ser que seja casal, seja alguém, se faça parte da mesma família. Mas eu queria que de 2 em 2 aí ficássemos um de frente para o outro assim, ó. Em nome de Jesus, fica de pé, em nome de Jesus, fica de lado aí para essa pessoa. Isso, acende aí pra gente, não precisa acender, pode só para que eu consiga aqui me situar. Isso, já melhorou. De 2 em 2, de 2 em 2. Eu vou ministrar. Você tem intimidade com essa pessoa aí? Depois você vai na tua casa, você pode fazer isso também aí, em nome de Jesus. Na sua casa você pode fazer isso, de 2 em 2. E aí, alguém vai ser usado para a vida da outra pessoa. Você vai impor as mãos no alto da cabeça dela. Entenda uma coisa, compreenda uma coisa. Entenda algo que Deus vai fazer aqui hoje. Quando o apóstolo Paulo restabeleceu a sua visão, que as escamas caíram, a primeira pessoa que ele viu foi Ananias. Ele nunca mais vai se esquecer de Ananias. Deus está dizendo: eu vou te dar um nível de unção sobre outras pessoas, que elas nunca mais se esquecerão de você. Elas podem ir para outras igrejas, podem ir para outros ministérios, mas elas nunca mais se esquecerão de você. Então impõe as mãos, isso, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que Deus te dê um novo direcionamento, que Deus te dê uma visão ampla, que Deus toque, que Deus faça sobre ti nesse tempo, que esteja sendo liberado o início de um ministério, no nome do Senhor Jesus. Que as escamas possam cair, que as escamas possam cair, que as escamas possam cair. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo? Se você tiver intimidade com essa pessoa, Ele é tão sábio, você pode dar um abraço nela se você quiser. ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? É tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Se você quiser sair do seu lugar e ser instrumento para alguém, se você quiser sair do seu lugar, Os olhos se abrem, reconhecemos quem tu os nossos trabalhadores ministrem vidas. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a Os nossos trabalhadores, ajuda a gente. perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa,
partir do pão, os nossos olhos se abrem.